Boa noite, boa noite. Mais uma live, a nossa live semanal, que é um pouquinho maior o tempo de duração. Hoje tá um frio daqueles aqui em São Paulo, a temperatura caiu de uma maneira assim terrível, despencou. Ela não caiu, ela tropeçou e despencou. É fogo, viu? Aliás, é gelo. É gelo mesmo, não é fogo não. Tá bem gelado aqui, tô com duas blusas e ainda tô sentindo um frio danado na mão. Só que não dá pra mexer com luva quando você tem que mexer com teclado de computador, ficar teclando aqui botão de celular, ligando e desligando o microfone. Então, o negócio é ficar com a mão gelada mesmo. Mas o negócio é esse. Nessa noite fria, vamos conversar sobre pessoas quentes. Pessoas muito quentes mesmo. Pessoas que de tão quentes, muitas vezes, queimam as pessoas que estão ao redor delas. Vamos chegando, é um prazer receber você aqui para a live. Mais um assunto nosso aí referente às análises corporais, as análises do Corpo Explica. Show de bola! Opa, agora tem umas coisas novas aqui no Face. De você estar convidando as pessoas, de você estar clicando. Isso daqui, gente, é interessante notar isso. Vocês podem perceber que o Instagram, principalmente o Instagram, o Face, outras redes sociais, elas estão sempre com algumas inovações. O próprio WhatsApp mesmo. Oi, Amandinha, tudo bem, querida? Seja bem-vinda aí. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente olha você fazendo aqueles bolos maravilhosos lá, dá uma fome danada, viu? Eu vou ter que pedir para você mandar um por correio para mim aqui. Não sei se chega, né? Mas maravilha ver o seu movimento aí nas redes também, promovendo os seus bolos. Com certeza maravilhosos. Mas eu estava falando aqui sobre essa situação agora das redes estarem sempre com inovações. O WhatsApp mesmo tem sempre atualizações no programa dele. O Insta está fazendo bastante também. E é interessante que as pessoas usam um ditado assim: em time que está ganhando, a gente não mexe. Mas não é verdade. Em time que está ganhando, a gente mexe para render mais, a gente vai ali mexendo nas peças. Time que está estagnado sempre na mesma, a tendência dele é cair. Ele pode até manter uma constância durante um tempo, mas se você não mexe, se você não faz ali as estratégias, você não faz as alterações necessárias, ele começa a ter uma queda. Então é sempre importante sim a gente estar atento, a gente ter uma visão estratégica das coisas, para estar fazendo reformulações, para estar fazendo as, vamos dizer assim, tá fazendo as mexelâncias. Isso não existe, mas é só uma expressão aqui para poder estar dizendo aí. Mexer sempre é importante. Significa que a gente tem que estar sempre em movimento. E é o que eu estou propondo para mim. Eu até comentei na live de segunda-feira que eu vou começar a fazer lives todos os dias. É óbvio que não serão lives como essa das quartas-feiras à noite. A live das quartas-feiras à noite é uma live mais demorada, é uma live mais complexa, que você conversa mais algumas coisas, você comenta, você recebe os comentários, você esclarece dúvidas. As lives que vão acontecer todos os dias vão ser sobre outros temas e vão ser mais curtas, lives aí de 10, 15 minutos, com o objetivo mesmo de passar algum conteúdo, trazer um esquenta, deixar você em movimento. Porque o que a gente não pode fazer é parar, é achar que está tudo muito bom e não continuar evoluindo. Ou achar que está tudo muito ruim, que você não vai sair dessa, vai ficar sempre patinando. Então são os extremos que são perigosos. O extremo de achar que já está tudo resolvido na vida, que está tudo muito bom e não precisa mais. E o extremo de achar que as coisas não estão boas e que não vão melhorar, então que por isso eu vou continuar na mesma. São dois extremos perigosos. Nós temos que estar sempre em movimento para que nos altos e baixos da vida a gente consiga evoluir, aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos. Quem não entra em movimento não erra.
Mentira! Quem entra em movimento erra. E aí que é a beleza da coisa. A gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que a gente não pode errar. A gente erra, faz parte. Porque é errando que se a gente olhar com atenção para o erro, a gente progride. Mas é só um comentáriozinho, porque o nosso tema de hoje, eu coloquei lá nas redes sociais, o nosso tema de hoje é sobre pessoas dominadoras, pessoas desafiadoras. Você é assim? Você se considera uma pessoa dominadora? Uma pessoa desafiadora? Ou você conhece pessoas assim? Enquanto isso, vão me dizendo aí como é que tá o som. O som tá bom, a altura do som tá beleza, tá chegando nítido para você, a imagem tá boa, você tá conseguindo visualizar legal. Como é que tá aí? Fala para mim aí, Amandinha, fala aí para mim como é que estão as situações aí, está recebendo tudo normal, se a imagem tá boa, a conexão, se o som tá bom. Vamos chegando, é um prazer receber você aqui, muito show de bola. Vamos aquecer aqui a garganta e ao mesmo tempo lubrificar as cordas vocais. Então, gente, como eu vinha falando para vocês, nós vamos conversar hoje sobre pessoas dominadoras e pessoas desafiadoras. Isso aí faz parte. Salve, Peter! Rapaz, faz tempo que eu não te vejo, hein? Você é o sobrinho da Alita, né? Prazer ter você aqui, viu? Prazer, muito bom você estar aqui presente. Dá um abraço lá na Alita. Oi, Mari, tudo bem? Tô sabendo de novidades aí do Pulso, depois eu quero ver, hein? Muito show de bola, legal. Então, gente, para quem não me conhece, o meu nome é Elson, eu sou o Elson Pérez, eu sou o fundador e diretor do Instituto Novo Norte, que é esse instituto que está extremamente focado no seu desenvolvimento, que está extremamente focado em gerir pessoas e negócios para que elas possam sempre evoluir, possam sempre alcançar mais os seus objetivos, atingir mais as suas metas, alcançar aqueles projetos, aqueles desejos que muitas vezes as pessoas pensam que está distante ou que nunca vão se realizar. É claro que sempre pé no chão, sempre como adulto que consegue enxergar as coisas estrategicamente e dali traçar um plano certo para poder definir os seus passos. É sempre assim, é dessa maneira. Certo? E eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu sou gestor de pessoas e negócios e também eu sou analista corporal, analista comportamental pelo O Corpo Explica. Então eu sou um analista que consigo, observando aí os traços do seu corpo, as suas características corporais, as suas características comportamentais, te ajudar a resolver aí as maiores dificuldades que talvez apareça para você, ou então ajudar você a dar mais passos para melhorar ainda mais as suas condições de vida no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida conjugal, familiar, nos seus estudos e tudo mais. Então, como eu estou dizendo, eu ajudo pessoas como um todo a entender por que elas estão passando por algum determinado problema, ou ajuda essas pessoas a se entenderem melhor para que possam avançar cada vez mais. E dessa maneira eu ajudo a pessoa a saber por que ela ainda não conseguiu, tendo aquele problema, por que ela ainda não conseguiu resolver aquele problema, não conseguiu avançar naquela situação, não conseguiu melhorar as suas condições. E com isso, a gente ajuda a pessoa, a gente indica para a pessoa como que ela pode caminhar de uma maneira a viver com aquela situação de uma maneira que faça com que ela se liberte daquilo, que ela possa alcançar seus objetivos. É algo que eu já estava falando aqui no início. Pessoal, seja bem-vinda aí, Vânia, tudo bem? Prazer em ter você aqui, seja bem-vinda. Vamos chegando aí, o nosso assunto de hoje é um assunto bastante legal. É um assunto sobre pessoas dominadoras, pessoas desafiadoras. Eu até perguntei aqui, você se sente uma pessoa dominadora? Você se sente uma pessoa desafiadora? Escreve para mim aí, o que você acha? Ou você conhece pessoas que são assim? E essas análises que eu faço é dessa maneira, vendo o aspecto comportamental e corporal das pessoas. Porque assim você consegue entender melhor a mente delas,
fazer com que elas tenham clareza sobre quem elas são e assim possam dar passos, possam evoluir. Esse é o objetivo. E esquentando um pouquinho mais aqui, quem já participou das outras lives sabe, eu vou dar uma reforçada. E quem não participou das outras lives, eu vou dar um breve resumo aqui do que a gente está conversando. Nós estamos conversando sobre os 5 conjuntos de traços que compõem a pessoa, que compõem o ser humano. Vamos dizer assim, as 5 características principais que compõem uma pessoa. E essas 5 características, elas são formadas lá desde o ventre materno até os 5, 6 primeiros anos de vida. É um processo que vai acontecendo biologicamente, vai acontecendo psicologicamente, vai acontecendo emocionalmente. Vão acontecendo momentos na vida, desde aquele ventre materno até os primeiros anos de vida, que vão reforçando o sistema nervoso central da pessoa, num processo que a gente chama de milenização, e a partir daí a pessoa vai recebendo características que vão determinar praticamente todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos na vida. Isso é muito interessante, isso é psicológico, isso é biológico, isso é comportamental, é algo que faz realmente sentido, que mostra como a pessoa ela é, como que ela pode superar as dificuldades e como que ela pode caminhar entendendo a si própria. Beleza? Então a gente já tem falando aí nas outras lives de outros traços e hoje a gente vai falar praticamente dessas pessoas que têm uma tendência a serem mais dominadoras, mais controladoras, mais sedutoras, pessoas que têm uma característica maior de convivência com as outras de uma maneira que elas interferem na vida das outras pessoas. Isso pode ser de uma maneira positiva e pode ser, é claro, de uma maneira negativa. Então é por isso que a gente está aqui, para poder explicar o traço e falar quais os caminhos necessários para essa pessoa evoluir. E eu vou falar uma coisa para você. Esses traços, eles não são assim, eu tenho um traço, uma característica, e essa característica vai determinar a minha vida o tempo todo. Não, não é assim que acontece, gente. O que acontece é o seguinte, as 5 características, os 5 traços, eles estão presentes na sua vida. Algumas pessoas têm picos desses traços. Às vezes a pessoa tem 1, 2, 3 mais acentuados. Já existem outras pessoas que têm um com um pico bem lá em cima, depois um outro mais mediano e os outros mais baixos. Já existem pessoas que são mais distribuídas. São mais distribuídas porque os picos dos traços estão muito próximos. Às vezes a diferença de porcentagem é muito pouca. A diferença de ponto às vezes é 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Porque a gente consegue numa análise determinar a intensidade desse traço na sua vida. Sim, é possível. Você consegue, fazendo uma análise, saber qual é o traço que é mais forte em você, qual é o traço que você menos tem, qual o traço que mais influencia no seu dia a dia. Então isso é muito interessante. Então você tem uma mistura dos traços e essa mistura dos traços, só reforçando, para algumas pessoas tem mais intensidade, tem mais picos em 1, 2 traços, até 3 traços, e outras pessoas, vamos dizer que é mais distribuído. Isso significa que é bom ou ruim? Não. Significa que você é assim. É assim que você funciona. E sendo assim, você pode sim entender, você pode entender quem convive com você e a partir daí traçar caminhos que façam com que você possa evoluir. Mas evoluir com mais consciência, evoluir com mais naturalidade, evoluir com mais tranquilidade. Oi, Cláudia! Tudo bem, Cláudia? Prazer você aqui, lá do tempo da Isenhausen. Muito bom você estar aqui. Seja bem-vinda. Liderce, minha irmã, seja bem-vinda também. Sejam todos bem-vindos aí, é um prazer receber vocês. A gente está aqui falando das pessoas que têm aquela característica mais dominadora, que tem a característica mais de desafiar as outras. E tem outras características presentes nesse traço. Pessoas mais sedutoras,
pessoas que têm uma tendência a conduzir, que têm uma tendência a controlar. Então tem várias coisas aí presentes nesse traço que eu vou conversar com vocês hoje, tá bom? Só uma dúvida, até agora, o que eu falei, tá dando para entender? Tá tranquilo? Tá fazendo sentido? Respondam para mim aí, tá fazendo sentido? Tá conseguindo entender com clareza o que eu tô dizendo? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Fala para mim aí. Enquanto isso eu vou aqui, ó, esquentando as cordas vocais. Pessoal, olha só, falando aqui de esquentando as cordas vocais, eu vou te dar uma dica. Abre um parêntese aí na nossa live. Pessoa que fala muito. Oi, Iraneide, seja bem-vinda aí, futura conselheira tutelar lá no Piauí. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Olha só, gente. Pessoas que falam muito, pessoas que cantam, enfim, pessoas que usam muito a voz no dia a dia. Quando vocês estiverem utilizando a sua voz, a sua garganta de ouro, fica atento para uma coisa. É sempre importante você estar lubrificando as suas cordas vocais. Quem é professor, quem é cantor, quem é pastor, quem é padre, quem usa muito a voz para determinados tipos de assuntos, sempre que você for falar para pouca pessoa ou para muita pessoa na rede social ou presencialmente, tenha sempre um líquido com você. E não pode ser um líquido gelado, porque você imagina aqui, nós estamos conversando, as suas cordas vocais estão ali badalando. O pêndulo está lá e para cá, e aquilo esquenta. Imagina aquele pedaço de carne mesmo, aquilo ali que está quente e você mandar água gelada em cima. Dá um choque térmico, afeta a sua corda vocal. Então é sempre interessante, você que exercita muito a voz, utiliza um líquido, de preferência que não seja gelado, para que não aconteça ali um choque térmico e que possa trazer transtornos para você, tá bom? Eu tô usando aqui, muitas vezes as pessoas perguntam, o que você tanto toma aí? Eu tomo muito é café mesmo, bastante café e bastante água. Eu tô aqui com a minha xícara de café e também tô aqui com a minha garrafinha de água do Corpo Explica lá. Olha que legal essa frase, uma coisa que eu falo para vocês bastante. Você é quem você precisa ser. Isso não significa que você tem que ser acomodado, não. Você, sendo quem você precisa ser, significa que você precisa se entender e a partir da maneira que você se entende, você consegue interpretar a sua vida e viver melhor essa vida, tá certo? Vamos dar sequência aí? Vamos entrar no assunto? Vamos entrar direto no assunto. Pessoas dominadoras, pessoas desafiadoras. Esse tipo de pessoa, como eu vinha falando para vocês que nós temos os traços de caráter que compõem o nosso ser, essas pessoas elas estão muito presentes aí em dois traços com mais intensidade, mas elas se manifestam nos outros. Mais para frente, nas outras lives, você vai conseguir entender melhor essa presença dos traços na sua vida. Mas tem dois traços em que esse tipo de pessoa é mais comum. O principal deles são pessoas que têm uma característica que são menos sentimentais. São pessoas que são menos coração. Significa que elas são menos sensíveis? Significa que elas não se importam com os outros? Não. Simplesmente não. Significa que elas são menos emotivas mesmo. São pessoas que não usam muito as expressões sentimentais no dia a dia. Elas são mais racionais, elas são mais ativas e muitas vezes elas não fazem muito esse uso do sentimento e tudo mais, porque elas acham que está até perdendo tempo. Que elas têm que se importar mesmo é com a resolução do problema. Então se vai uma pessoa muito sentimental, conversar com ela, expressar algumas coisas, ela não fica preocupada ali em dar um colinho, em acalentar. A preocupação dela, ela está atenta na outra. Mas a preocupação dela é falar assim, ó, tudo bem, você está com essa situação aí? O que a gente vai fazer para resolver? O que você pode fazer de concreto para resolver? Ela está menos presente do que uma pessoa que está mais dando colo, abraço? Não, ela é diferente. Ela manifesta o sentimento dela, ela manifesta a presença dela de uma maneira mais ativa, de uma maneira assim mais, vamos fazer, vamos executar. São pessoas que gostam muito de fazer.
gostam muito de estimular as outras pessoas a agirem. Tem uma tendência de ser pessoas que têm mais forte a liderança, de ser coordenadoras, de ser gestoras, de já chegarem no ambiente, controlarem o ambiente, conduzirem as ações das pessoas, conduzirem as tarefas. Você conhece gente assim? Você é assim? E podem ser também pessoas mais mandonas, que muitas vezes são interpretadas até como autoritárias. Mas também, se são pessoas mais resolvidas, são pessoas que mais distribuem tarefas, são pessoas articuladoras, que têm aquela tendência de já chegar no ambiente articulando, pegando uma característica de um, uma característica do outro, e a partir dali elas já conseguem fazer a coisa acontecer. Entendeu? Então, eu não posso falar para você que elas são executoras, não. Em alguns momentos elas são executoras, são. Porque não misture executor com pessoa que faz. Pessoa que faz é aquela que põe todo mundo para agir. Ó, faz isso, faz aquilo, mexe dessa maneira, articula aqui com outro fulano, tal. Muitas vezes elas têm essa capacidade de articular, têm essa capacidade de coordenar, essa capacidade de conduzir, mas nem sempre elas são as primeiras a executarem. Entendeu? Existe um outro traço que a gente vai falar na semana que vem, que ele é mais mesmo da execução, que é aquele que toma iniciativa, é aquele que vai pra cima, é aquele que vai competir, que quer sempre ganhar, quer ser sempre perfeito. Esse vai ser semana que vem. A Amandinha já colocou aqui, ó, aquela que se acha uma pessoa bem dominadora, mas também é bem... Ô, Amandinha! Minha querida, só de olhar para você, desde o tempo que eu dei aula para você lá em Belo Horizonte, eu já sei disso. Os seus traços de caráter, olha como é que você matou muito bem a charada. Você é sim uma pessoa que tem uma tendência a ser mais dominadora, o seu corpo mostra isso, e você também é uma pessoa mais sentimental, mais sensível. Eu tenho certeza que se te der corda, você vai chorar bastante, você vai falar bastante, você vai se expressar bastante. Tá tudo dizendo aí, só de olhar para você, viu? Isso daí é muito interessante. Quando a gente se torna analista comportamental e corporal, só de olhar para a pessoa, a gente já consegue entender algumas das características dela. Imagine se a gente fizer uma análise profunda da pessoa. O tanto que essa pessoa vai ter uma capacidade de bombar mesmo na vida dela, porque ela vai entender os traços e vai saber como dominar. Sabe quando você entende uma coisa e você é capaz de agir com a clareza? É isso que acontece quando você faz uma análise corporal. Você começa a entender os seus traços, os seus 5 traços, e aí você começa a saber conduzir a sua vida. Isso que é o mais interessante. Você deixa de ser conduzido e você passa a conduzir. Você passa a entender com clareza os seus momentos do dia a dia. Você passa a entender como que você tem que fazer para agir. O momento que você tem que recuar. O momento que você tem que ir para cima. O momento que você tem que acolher. Que você precisa ser acolhido. E, gente, isso é lindo, isso é maravilhoso, é muito bom. Então eu já perguntei aqui se você conhece pessoas assim, já teve gente aqui que se manifestou, que se diz que é assim, né? Isso é muito legal. Essas pessoas, elas gostam muito de agir porque elas têm uma tendência de querer ser valorizadas. Então são pessoas que muitas vezes em grupos, em empresas, até em casa, sofrem bastante também. Sabe por quê? Porque... Oi, Maria José, que legal você tá aqui, Maria José lá de Diadema, prazer, viu, querida? Seja bem-vinda, meu amor, que bom, faz tempo que a gente não conversa, que a gente não se encontra, hein? Faz tempo mesmo. Seja bem-vinda. O que acontece? Muitas vezes, como a gente não conhece as pessoas num todo, a gente não sabe dessas características delas, e a gente não manifesta a valorização da pessoa, a pessoa ela se sente desvalorizada e ela pode ter uma tendência até em começar a decair, porque ela quer ser reconhecida, ela quer ser valorizada, mas ela não recebe essa valorização, que ela sabe que ela tem, mas ela não recebe da outra pessoa. Ela quer ser reconhecida, quer ser valorizada, mas ela não recebe esse reconhecimento. O que acontece com a pessoa? Ela fica querendo aquilo e ela não recebe. Então aquilo vai agindo na mente dela, ela vai ficando um pouquinho mais frustrada, tendo uma tendência até a sofrer mais, a entrar em dificuldades, por causa dessa falta de tato
das outras pessoas em reconhecer e valorizar o trabalho delas. Então isso daí é muito interessante. Rosiane, seja bem-vinda, minha querida Rosiane de Bambuí, esposa do Ângelo, enfermeira lá do hospital. Prazer, minha querida, você tá aqui também. Seja bem-vinda, tá? As pessoas dessa característica também, quando elas estão mais próximas daquele outro traço mais competidor, elas são sim mais competidoras, elas têm uma tendência de querer fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa é tão ativa que ela não para, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, faz uma coisa, faz outra, tá aqui no serviço pensando em casa, tá em casa pensando no serviço, tá lendo um livro, tá pensando na fatura do cartão de crédito, tá lá assim, tá lendo. Aí a pessoa chega em mim e fala assim, nossa Elcio, eu tenho uma dificuldade tremenda de me concentrar. Aí eu olho pra pessoa, eu vejo a característica dela, aí já mata a charada na hora, né? Porque você tá lendo ali, você tá com o livro ali, ó, tô lendo. Aí você tá pensando aqui, nossa, será que eu paguei a fatura do cartão de crédito? Ixi, será que eu fechei a casa? Sabe aquela pessoa que tem aquela mente sempre em ação? É isso que acontece muitas vezes. Nas análises, a gente consegue entender essa situação e ajudar a pessoa a sair dela. São pessoas que muitas vezes não conseguem fazer uma coisa só. Olha só que interessante. Enquanto tem outros traços que só conseguem fazer uma coisa de cada vez, esses tipos de traço que eu estou falando hoje, que eu vou falar semana que vem, elas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aí você pensa no relacionamento, lá no relacionamento conjugal, ou então numa sociedade, aquele sócio que quer fazer uma coisa de cada vez, quer programar, quer planejar, quer ir com cautela. Aí já tem aquele mais afoito, não, vamos fazer agora, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí pronto, entra em conflito. Se essas pessoas conseguissem se compreender o estilo delas, fizessem uma análise, interpretassem como que elas são, olha como é que seria muito mais fácil a convivência. Porque uma ia entender que a outra, ela é mais paulatina, ela é mais tranquila, ela segue processos. E essa que segue processos, por sua vez, ia entender que aquela outra pessoa é mais ativa mesmo, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí que é a hora de você aproveitar os recursos dessas pessoas em tarefas distintas, em tarefas próprias, para uma ajudar a outra e fazer o conjunto andar. Um casal que entenda isso, um pai que entenda isso do seu filho, o filho que entenda isso do seu pai, da sua mãe. Olha que maravilha se as pessoas chegassem a esse ponto, e vão chegar, porque cada vez mais existem pessoas compartilhando essas histórias, esse entendimento, essas análises. As pessoas vão confluir melhor e vão funcionar como engrenagens de um conjunto. E aí, gente, tá fazendo sentido? Tá conseguindo entender legal aí? O som tá bom, a imagem tá boa? Ô Maria, muito obrigado, querida. Muito obrigado aí pelo comentário. É verdade, a gente não mora longe, né? Falta a gente se encontrar mesmo, né? Que a gente tá praticamente vizinho. Agora, gente, tem um detalhe. Todos esses traços eu coloquei lá no post da live. Pessoas dominadoras, pessoas controladoras. Essas pessoas que têm essa tendência e que não se conhecem, que não sabem lidar com seus traços, que muitas vezes não sabem lidar com outras pessoas, com outras situações, o que pode acontecer com elas? Elas podem sim se tornar dominadoras. Elas podem sim se tornar controladoras. Elas podem sim se tornar desafiadoras. Isso é bom? Isso não é bom nem para quem está ao redor e não é bom nem para quem está fazendo isso. Chega uma hora que aquilo vai acumulando, o corpo vai ficando doente, a mente vai ficando cansada e a pessoa começa a realmente a definhar. Ela começa a patinar nas atitudes, ela deixa de ganhar dinheiro, ela deixa de se dar bem no relacionamento conjugal, ela deixa de se dar bem no serviço, onde quer que ela esteja, porque o clima dela vai ficando mais pesado, mais carregado, ela tende a querer controlar tudo. E eu vou fazer uma pergunta para você, olhando no seu olho.
É possível você controlar tudo e todos? Pensa aí. É possível você controlar tudo e todos? Vou fazer até um silêncio para você pensar. Eu acho que a resposta já veio na lata, né? É impossível. É impossível você controlar tudo e todos. É impossível você desafiar tudo e todos. Então pensa nisso. Se você tem essa tendência, o que você pode fazer para perder essa mania de achar que você vai controlar a vida de todo mundo, que você vai controlar todos os momentos? Um dos caminhos é se conhecer. É entender por que você está agindo assim e o que você pode fazer para poder superar isso de vez. E é possível. Obrigado, Maria. Já pensei sim. Quem sabe a gente faça aí, daqui um tempo aí, a gente escreva tudo isso. Coloca no papel e manda para mais pessoas, né? O que acontece, gente? Nenhum dos nossos problemas, eles estão ali porque a gente quer, é claro. E eles não são obrigados a permanecer ali. É possível você se libertar dessas dificuldades, é possível você se libertar desses problemas. Mas você precisa encará-los, você precisa desafiá-los, você precisa entendê-los. E muitas vezes você não... Eu vou falar a verdade, muitas vezes não, sempre. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, não. Nós somos seres de convivência. Você precisa procurar meios para que você possa enfrentar isso e superar isso. É perfeitamente possível, tá? Que você consiga realmente conviver sem viver nesse estresse de querer controlar, de querer desafiar, de duvidar de todo mundo, de se sentir julgado. Um dos passos é, se você é assim, começar a valorizar, reconhecer as suas qualidades e quem você é. E se você conhece pessoas assim, começar a agir de uma maneira que você possa estar valorizando as qualidades dessas pessoas, que são muitas. Elas têm muitos pontos fortes. Elas são pessoas que têm uma facilidade muito grande de fazer trocas, de fazer acordos. São pessoas que têm uma capacidade muito grande de coordenação, de traçar objetivos, metas, de fazer as expectativas fluírem. São pessoas que têm uma visão de conjunto legal, que conseguem ver além do que muitas outras conseguem ver. Então são os pontos fortes dela. São pessoas que podem ser ótimas lideranças, que podem ser ótimas coordenadoras, que podem ser ótimas gestoras, desde que trabalhe esse patamar de mais dificuldade, que trabalhem essa sensação de controle, de querer dominar tudo e todos, de querer fazer com que as pessoas sejam manipuladas, porque tem essa tendência sim, de querer manipular as pessoas e muitas vezes de achar que vai ser manipulado. Aí não cede de jeito nenhum porque acha que vai ser manipulado. Essas pessoas também têm pontos que merecem atenção para serem trabalhados. Quais são esses pontos? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então você precisa trabalhar isso, que você pode sim fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas que você tenha clareza que cada coisa que você faz, ela merece atenção e que as outras também merecem, sem ficar sobrecarregando e sem ficar sobrepondo uma à outra. Entendeu? Elas têm uma tendência a ter um sentimento assim de que faz e não é valorizado. De que faz e pode ser trocado. Então são pontos que precisam ser trabalhados. Pessoas que vivem com medo de ser manipuladas. E também pessoas nesse traço têm uma tendência muito grande de serem vítimas. Quando elas têm esse traço muito forte de controlar, de manipular, ligados a algum outro traço que é mais sensível, o que ela pode fazer? Ela pode sempre se colocar como vítima. Como a vítima de uma ação, como a vítima de um grupo, como a vítima da atitude do companheiro. Então, são pontos que precisam ser trabalhados também. Tá claro até aí, gente? Tá conseguindo entender?
Vou continuar aqui. Essas pessoas têm um pensamento muito forte na cabeça delas. É tipo assim, se a pessoa faz alguma coisa pra você, você já pensa assim, como que eu vou retribuir? Sabe aquela pessoa que quando recebe um presente, ganhou uma capinha lá, ganhei uma capinha do meu filho. Nossa, eu preciso dar alguma coisa em troca pra ele. Então tem sempre isso na cabeça. O que eu posso fazer para retribuir ou para conseguir aquilo que eu quero? Então se eu ganho um presente, nossa, eu preciso retribuir. Se a pessoa faz uma coisa por mim, nossa, eu preciso retribuir o que a pessoa fez por mim. Ou então, nossa, eu preciso que tal pessoa faça algo para mim. Então o que eu vou fazer para conseguir que essa pessoa faça aquilo? Então são pessoas que têm muito esse pensamento, sabe? O que eu preciso fazer para conseguir isso ou aquilo? O que eu preciso fazer para retribuir o que a outra pessoa está fazendo? Isso aí tá bem marcante. Aí quando encontra uma pessoa que não é assim, fica frustrado. Acha que todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem que retribuir. Todo mundo para poder conseguir uma coisa tem que fazer outra. Gente, as pessoas são diferentes. Então, se você é assim e a outra pessoa não é porque ela tem outro traço, ela tem outra característica. Então, não queira que as outras pessoas sejam iguais a você. Entendeu? Tanto para o lado positivo, quanto para aqueles aspectos que você tem mais dificuldade. Beleza? Tá fazendo sentido? Que bom. Gente, na verdade é assim. Todos nós, sem exceção, o Papa, o Dalai Lama, a monja tibetana, eu, você, todos nós temos dores, temos dificuldades que são físicas e emocionais, e todos nós temos recursos que são físicos e emocionais. Todos nós temos todos eles. O que acontece? O que realmente importa é a maneira como que você vai lidar com as suas dores. É a maneira como você vai lidar com os seus recursos. Por isso que é muito importante mesmo você entender quem você é. Você procurar entender como que você funciona. Eu uso muito essa expressão. Tentar entender como que você funciona para que você possa trabalhar as suas dores e turbinar cada vez mais os seus recursos. Uma pessoa que tem, as pessoas no geral, que tem essas características que eu comentei com você aqui hoje, elas são pessoas que têm uma tendência de ser mais dominadoras, autoritárias, desafiadoras? Sim. E como é que essas pessoas podem trabalhar isso? Através de análise mesmo. A pessoa que tem muito forte isso, ela pode sim passar por uma análise, entender como que ela funciona e a partir daí procurar resolver as suas situações. Não é ninguém que vai fazer para ela. O que a pessoa vai fazer é mostrar para ela quais os passos que ela precisa dar para poder superar essas dificuldades. Oi, Fatinha! Seja bem-vinda, minha querida. Muito bom você estar aqui. É um prazer, viu, querida? Muito bom mesmo. Seja bem-vinda. Na análise, o que a pessoa vai conseguir? Uma pessoa, ela vai entender esses traços que eu estou comentando com vocês, que são 5. Então, fazendo uma análise, você vai entender esses 5 traços, como que eles estão presentes na sua vida e como que você vai conseguir viver melhor entendendo cada um deles. Olha só que interessante, casais aprendem a lidar um com o outro, que nem eu comentei agora há pouco aqui. Quando você entende os traços do seu cônjuge, da sua cônjuge, do seu cônjuge no geral, quando você entende os traços dos seus pais, dos seus filhos, dos seus companheiros de trabalho, o que vai acontecer? Você vai saber melhor como aquela pessoa funciona, aquela pessoa vai saber melhor como que você funciona, e aí as coisas caminham com mais naturalidade. Nas empresas isso é um espetáculo. Inclusive, eu estou oferecendo para as empresas daqui da região um momento aí, pode ser um workshop ou uma palestra. Isso não tem custo, é uma palestra que eu estou fazendo, um workshop que eu estou fazendo de uma maneira gratuita para mostrar para as equipes, mostrar para as lideranças como que elas podem lidar com os seus traços, entender a sua mentalidade e potencializar o seu trabalho. Isso é um trabalho que a gente faz para que cada vez mais pessoas possam ter acesso
a essa beleza de se conhecer e de fazer com que as coisas fluam melhor ao seu redor. Beleza? Você vai entender como que os traços se comportam no dia a dia. E aí você vai entender como é que você se manifesta em diferentes momentos do dia a dia. Olha que interessante, olha só que legal. Você já percebeu, ou você é assim, ou você conhece gente assim, que no serviço você funciona de um jeito, e em casa você funciona de outro jeito? Já aconteceu isso? Você sai do serviço, você chega em casa, parece que tudo se transformou? Ou então quando você sai da sua casa, você sai do seu serviço, você vai na casa do seu pai, da sua mãe, muda o clima, muda o seu jeito. Você já percebeu isso? Oi Elton, beleza cara? Seja bem-vindo aí meu irmão. Tá chegando quase no finalzinho, mas depois você pode assistir aí a gravação, que ela fica gravada aí no Face, tá bom? A gente tá falando aqui de pessoas dominadoras, pessoas desafiadoras. E agora eu tô falando que esses traços de caráter das pessoas, eles não são iguais o dia inteiro. Muitas vezes você tem um lá nos seus 40%, um outro nos seus 30%, que no seu serviço ele se manifesta mais do que em casa. Em casa ele se manifesta mais do que em outro ambiente. Então é por isso que às vezes a pessoa ela tem um estado de humor, um estado de espírito no ambiente e tem outro estado de humor, outro estado de espírito em outro ambiente. E é possível, através da análise, você entender por que que isso acontece. E a partir daí, você vai equilibrando para poder caminhar com mais naturalidade. Gente, principalmente na casa de mãe, na casa de pai, isso daí é muito forte. A gente traz, como eu falei para vocês, olha só, o nosso sistema nervoso central, ele é formado desde o ventre materno, estou esticando o braço demais aqui, ninguém está vendo lá. Desde o lado do ventre materno até os 5, 6 anos de vida. Nesse período, com quem que você convive? No ventre com a sua mãe, depois que você nasce, com as pessoas mais diretas ali, que é pai, mãe, madrasto, padrastra, né? Independente da situação, mas com as pessoas que estão te criando ali. Conforme você vai vivendo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, essas pessoas elas vão tendo uma importância na sua vida, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, gente. Tem que reconhecer isso. A gente traz muitas lembranças boas e também traz algumas lembranças que a gente não gostaria de trazer daqueles primeiros momentos. Então, muitas vezes, quando você está com essas pessoas, aquelas pessoas que estão com você desde os seus primeiros anos de vida, pode ser que naquele momento você sinta mais tranquilidade, mais paz, e pode ser que você se sinta mais preso, pode ser que você se sinta mais denso, que você se sinta mais carregado. Tudo isso tem uma explicação. Está tudo registrado ali no seu sistema nervoso central. É possível você entender, é possível você compreender e é possível você caminhar superando essas dificuldades. É bem legal. Certo? E você fazendo uma análise, é claro que você vai entender isso sem sombra de dúvida. E eu quero falar para você o seguinte, eu estou oferecendo aí nas redes sociais, já coloquei lá um texto e tudo mais, eu estou oferecendo para quem quiser um bate-papo ali comigo, tete a tete mesmo, online, para que você possa entender um pouco melhor como que você funciona. Isso é sem compromisso. É aquele mesmo trabalho com as empresas, sem compromisso, para você fazer um desenvolvimento mental, um desenvolvimento com a pessoa. Eu estou fazendo também dentro da minha agenda, porque a gente também tem várias atividades para serem feitas, a gente articula um horário onde eu possa estar ajudando a pessoa a compreender alguma dificuldade dela e a partir dali entendendo o que ela pode fazer para melhorar. É um bate-papo ali de meia hora, sem compromisso, para que você possa se entender melhor. Então eu estou oferecendo isso, é um projeto que eu estou fazendo agora no mês de agosto, que eu quero atingir a meta de ajudar mais e mais pessoas em 2019. Então se você estiver interessado em bater um papo comigo, sem compromisso, online, basta você responder no inbox ou aqui mesmo, ou me chamar no WhatsApp que a gente acha lá um espaço na agenda para conversar, para poder entender melhor como que você funciona e o que que você pode fazer para dar um up mesmo na sua vida, tá? Salve Horta! Bem-vindo, meu amigo! É sempre um prazer receber o Horta aqui, que eu me lembro de tempos muito bons lá da filosofia em Belo Horizonte.
Seja bem-vindo, Horta. Muito bom você estar aqui, cara. Beleza? Então quem quiser me chama lá em inbox, me chama no comentário, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar um link aqui no final da nossa gravação. Vai estar lá. Quem for assistir, vai ter o link para que você clica nele e você vai cair direto no meu WhatsApp. Aí lá você vai ter acesso aí a mim, é óbvio, e aí a gente vai poder bater um papo aí sobre essas situações. E aí, tá curtindo a live? Tá achando interessante? Então compartilha, gente, compartilha isso. A gente tem que compartilhar coisas boas. E não ficar só compartilhando coisa ruim, fofoca, vida dos outros, problemas. Eles estão presentes? Estão. Mas quanto mais coisa boa, mais energia boa a gente compartilha, melhor é o nosso ambiente. Melhor as coisas fluem. A gente consegue desenvolver melhor. E é óbvio, traz mais conhecimento para as pessoas, para que as pessoas sejam menos massa de manobra, sejam menos manipuladas, porque a pessoa que não se conhece, a pessoa que não tem essa consciência de si, essa consciência crítica a respeito das coisas, ela é facinho de ser manipulada. Por qualquer um, tá? Ainda mais nessa moda que a gente tá agora aí, de uma tendência muito grande de ser manipulado, né? Então fica bastante ligado nisso daí. Fica atento nas minhas redes sociais, nas minhas postagens, tá? E eu quero trazer uma novidade, olha. Vou trazer uma novidade aqui. Eu tô fazendo uma série de lives sobre os traços. Quem tá acompanhando ou tá assistindo todas as lives que elas ficam gravadas lá no Facebook, na última live sobre os temas dos traços, eu vou fazer um sorteio e eu vou dar de presente para quem for sorteado uma análise comportamental e corporal completa. Eu vou fazer uma análise sua, vou te dar uma devolutiva e vou ajudar você a definir quais são os passos que você vai ter que tomar para poder alavancar mais a sua vida. Não é legal isso daí? Eu vou fazer um sorteio, olha, vou falar mais uma vez. Na nossa última live sobre o tema, eu vou fazer um sorteio para quem estiver lá. E nesse sorteio, a pessoa sorteada, ela vai ganhar de presente uma análise comportamental corporal completa, onde eu vou analisar você, eu vou te dar a devolutiva sobre como que você funciona, quais os seus traços mais fortes, como que você pode lidar com eles e vou te ajudar a definir o caminho para que você possa dar um up mesmo na sua vida, possa evoluir com mais clareza, mais naturalidade. Beleza, gente? É isso daí. Quero agradecer a presença de todo mundo. Foi um prazer. Quem não assistiu, assiste lá as outras lives. Elas vão estar disponíveis aqui no Face. Aliás, elas já estão disponíveis aqui. Essa de hoje vai estar também. E eu vou colocar também lá no YouTube. Eu não mexo muito no YouTube, mas o que eu vou fazendo aqui eu vou colocando lá também para ficar disponível por mais tempo. Tá ok? Um grande abraço para todo mundo. Uma ótima noite. E que você possa cada vez mais mergulhar em si. Que você possa cada vez mais se compreender para que você viva da maneira que você merece. Que você viva melhor, com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com mais saúde e dinheiro no bolso. Um grande abraço. Até a próxima live.